Aqueles irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Os irmãos que estão nos acompanhando nas suas casas, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenho estado meditando. Bom, primeiro quero trazer o abraço da igreja IBN de Passo Fundo, que eu tive fim de semana, por isso eu não tive aqui fim de semana passado. Estava num congresso de missões na Roça de Sarão, sábado e domingo na IBN de Passo Fundo, e onde eu vou vocês vão comigo, né? Então os irmãos de lá mandaram um abraço para vocês e estão orando por nós, estão orando por tudo que tem acontecido aqui na Serra. Eles estão muito jejum e muita oração, e eles mandaram um abraço para vocês, amém? Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías 61. Tenho estado meditando nesses versículos. Faz um tempo atrás eu compartilhei alguma coisa desses versículos e eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Isaías 61, versículo 1. Meus amados, nós precisamos entender que nós somos condutores ou transmissores de boas notícias, tá? Nós, como filhos de Deus, somos aqueles que transmitem esperança, fé e alegria para a vida dos outros. Meu irmão, estamos num mundo sem esperança. Nesse congresso de missões lá em Passo Fundo, muitos meninos, muitos jovens lá, estamos falando de jovens, 20 e poucos anos, desanimados, depressivos, sem um foco, sem objetivo, sem esperança. E eu estava pensando de como a sociedade hoje está tão perdida, lamentavelmente. Muita depressão, muita angústia, muita ansiedade. Vocês sabem que eu trabalho com jovens, e na Chocum a gente recebe muitos jovens, e a tendência dessas novas gerações são jovens muito depressivos e muito ansiosos, de muita ansiedade. Eu tenho pensado de como nós como igreja estamos fazendo a diferença na nossa sociedade. Nós como cristãos, como nós estamos fazendo a diferença na nossa sociedade, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso entorno, como nós estamos fazendo a diferença dentro de um ambiente onde tem muita depressão, muita tristeza, angústia. Nossa, eu falei outro dia aqui que os psicólogos e psiquiatras estão já diagnosticando depressão infantil, crianças com depressão. Então estamos falando de que daqui nossa geração, talvez não, mas daqui a alguns anos mais, nós podemos ter um colapso muito grande nessa área emocional na vida de muitas pessoas. Esses jovens que hoje estão com depressões, daqui a uns anos vão ser adultos com depressão, famílias que transmitem. Então eu tenho estado pensando um pouquinho sobre isso e orando bastante sobre isso. Então temos muitas más notícias no nosso dia a dia, só má notícia. Se tu liga o jornal lá, tu entra em depressão, corta as veias. Mas a palavra de Deus nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá, quando a gente se foca naquilo que Deus tem para nós, nós podemos ter uma cosmovisão diferente. Nós podemos começar a ter como igreja uma visão diferente dos problemas, uma visão diferente do nosso dia a dia, das situações. E aqui em Isaías 61, gostaria de ler os 4 primeiros versículos. Diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas dilacerados, para proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão daqueles que estão encarcelados,
para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam. É difícil, tu sabe que para mim tem palavras que não dá certo. Para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes a beleza em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvore de justiça, ou carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que eles possam ser glorificados. Versículo 4. E eles edificarão ruínas antigamente assoladas. Eles irão levantar escombros do passado, repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Pai, eu te peço que teu Espírito Santo esteja falando com as nossas vidas nessa noite. Que sejamos terra fértil para receber da tua palavra, Deus. Pai, que teu Espírito Santo fale com a gente. Me livra de falar do meu próprio coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nós temos algumas características que eu gostaria de tocar, quatro características que nós como os cristãos precisamos entender que Deus quer para nós. O primeiro ponto interessante que eu gostaria de desenvolver um pouquinho com vocês é que Deus deseja ungir as nossas vidas. A unção de Deus sobre tua vida. Meu irmão, a partir do momento que a gente aceitou a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, a partir desse momento Deus tem derramado sobre nós algo novo, algo especial, que é uma unção de Deus. Essa unção de Deus é para a gente poder fazer a diferença no lugar, no ambiente onde a gente se desenvolve. Essa unção de Deus vem diretamente do Espírito Santo para que a gente possa fazer a diferença e transmitir o caráter de Deus para a vida de outros. E não depende somente de ti, depende de Deus através de ti. Eu sempre digo que a gente precisa ser reflexo do caráter de Deus, mas é Deus em mim e através de mim para a vida de pessoas. Hoje, como eu falei, estamos com tantas más notícias. E tu pode ser o canal de bênção, tu pode ser um canal de esperança para a vida de pessoas, mas isso vem de Deus. Tu nesse momento, tu pode ser boca de Deus para a vida de pessoas. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, que não se trata só isso, uma missão do missionário, do pastor, do apóstolo, do que seja. Essa é uma missão nossa como filho de Deus. Deus te ungiu, Deus derramou uma graça, Deus derramou uma unção, um poder que vem do Espírito de Deus, para que tu possas fazer a diferença aonde tu estejas. Meu querido, hoje em dia estamos com tantas dificuldades, mas quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente consegue deixar de olhar para os problemas, ou aqueles problemas começam a se diminuir, porque quanto mais a gente olha o gigante, mais grande fica aquele gigante. Agora, essa unção é necessária para nós como cristãos, porque vem diretamente do coração de Deus, da presença de Deus para nós, para nos capacitar a fazer a missão que nós temos: ide e fazer discípulos. Nós temos uma missão, não é somente do missionário isso, é todos nós. Temos uma missão de ir e fazer discípulos. Lá no teu trabalho, tu tens a missão de ir e fazer discípulos. E tem uma unção que vem de Deus para que tu faças isso. Da tua própria, com tuas próprias forças não dá, não consegue. Só com teus dons não vai dar certo. Tem coisas que só o Espírito de Deus vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Mas nós sim podemos ser o canal de bênção para a vida deles. Essa unção, essa presença, essa capacitação que vem de Deus é através da nossa santificação, da nossa graça, daquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas, para que a gente possa fazer algo diferente. Lembra que uma vez eu falei para vocês, eu tenho um entendimento que quanto mais intimidade com Deus, mais santidade. Lembra disso que eu falei uma vez? Quanto mais intimidade, mais santidade. E quanto mais santidade,
mais revelações. Essa equação é sumamente importante. Não se trata de assistências na igreja. Não se trata de quantas vezes eu venho na igreja, se estou sábado, domingo, quarta, quinta, todos os dias aqui. Não se trata disso. Se estou na reunião de casais, que a propósito, ontem teve uma reunião de casais, quem teve aqui? Faltou gente, né? Não se trata se tu vem nas atividades da igreja ou se tu não vem nas atividades da igreja. Eu estou perguntando de intimidade com Deus. Tempos de qualidade com Deus. Tempos de tu e Deus na tua casa. Lembra Mateus 6 que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e no intimidade. Tempo de qualidade. Estamos com um tempo tão corrido. Estamos com os dias tão corridos. Que eu estava falando com alguém faz bem pouco. Dixon, eu não estou com tempo de nada. A minha vida está sendo uma correria. Se a vida dele está sendo uma correria para as coisas do cotidiano, imagina como deve ser para Deus. Como está teu tempo de qualidade com Deus? Como está teu tempo de intimidade com Deus? Estamos tendo tempo de qualidade? Eu contei a história dos demônios uma vez para vocês ou não? Uma metáfora, tá? Diz que Satanás um dia queria destruir a vida de um crente, como sabemos que acontece. E aí ele foi e chamou o demônio da cobiça e o demônio da imoralidade. E falou assim: vocês vão lá, eu quero destruir a vida desse homem. Ele está me importunando. E diz que eles chegaram lá e começaram a tratar de influenciar ele a pecar. Só que aquele homem estava firme em jejum, firme em oração, firme com as coisas de Deus. Ele não encontrava brecha em nenhum canto, não encontrava um lugar para poder arruinar a vida deles. Voltaram para lá, o inferno, falaram com o diabo de novo. Oh, Satanás, não está dando certo, o homem está muito forte, tem oração. Diz, não, tu tem que ir lá e procurar alguma brecha, ele vai ter. Em algum momento, alguma brecha ele tem. Diz que continuaram cercando ele, rodeando ele, arrodeando ele, arrodeando ele. Estava a ponto de desistir. E diz que apareceu um demônio pequenininho lá, velho, diz ancião dos demônios. Diz o que aconteceu? Não, o que acontece é que esse homem, queremos destruir ele, mas a gente não consegue, não tem brecha. O homem está só em jejum, oração, leitura da palavra. O homem está em santificação, o homem está firme. E a gente não está conseguindo. E diz, não se preocupa, deixem para mim. Essa é a minha especialidade. Eu sou o velho demônio do tempo. Tranquilo. Deixa para mim que quando eu chamar vocês entram em ação. E diz que ele começou a dar atividades. Começou a levantar ele. Começou a falar na orelha dele, do irmão esse, né? Nossa, tu é muito bom, cara. Tu é fantástico no que tu está fazendo. E Deus vai te abençoar. E começou a dar coisas para ele fazer para Deus. E começou a dar mais atividade para eles, para Deus. E começou a fazer muitas coisas para Deus. Diz que o dia dele estava sendo muito honrado. E fazendo muita coisa. E alcançando muita gente. E alcançando e fazendo muitas coisas para Deus. Ao ponto que chega um momento que o irmão já não tinha mais tempo para orar, para jejuar, para ler as escrituras. Porque estavam fazendo as coisas para Deus. Continuava fazendo muitas coisas para Deus. E Deus estava abençoando ele. Só que aquele espírito, ele tirou o tempo dele. E chegou um momento onde o velhinho do tempo diz, agora sim, vai lá. Ele já está vulnerável. Pode ir. Queridos, isso é uma metáfora, uma história, uma alegoria. Mas eu escutei isso de um pregador argentino. Não lembro o nome agora, mas é uma realidade.
Dante Gever se chama ele, muito conhecido, mas é uma realidade. Lembra aquele versículo lá em Mateus, onde diz: nem todo mundo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Lembra aquele versículo que diz: como nós expulsamos demônio no teu nome? No teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos tantas coisas. Sim, fantástico. Mas eu não sei quem tu é, eu não te conheço. Não, como é possível? Não pode ser. Eu sou missionário, eu sou pastor há tantos anos, saí, preguei o evangelho em tantos lugares, eu não te conheço. Não, mas deixa eu te dizer uma coisa, tu tem me ungido eu não sei quem tu é. Não, eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja, eu não sei quem tu é. E é mais, tu pode ler o texto lá: sai da minha frente, vós que fazeis iniquidade. Eu sempre fiz uma pergunta: meu irmão, nós podemos fazer as coisas de Deus sem Deus? Sim, podemos. Nós podemos usar nossos dons, nossos talentos, aquilo que Deus nos chama, que é aquilo que nós conseguimos desenvolver. Podemos fazer. Mas quando Deus está ali, a coisa é diferente. E meu irmão, quando Deus derrama essa unção é derramada para aqueles que estão em intimidade com Deus. Deus quer derramar essa unção, sim, mas para aquelas pessoas que realmente querem estar com Ele, aquelas pessoas que realmente querem fazer a diferença onde eles estão. Deus quer derramar uma unção nova, fresca, para que a partir da tua vida pessoas possam sair do cativeiro, sim, para que tu possas ser conselheiro, sim, para que tu possas levar a verdade de Deus, sim, libertação, palavra profética, sim. Isso que fala o versículo 3, Deus quer derramar isso para a tua vida. Mas meu irmão, não tem coisas mais maravilhosas para Deus que ser íntimo de Deus, de ter tempo de qualidade com Deus, tempo de intimidade com Deus. E Ele vai te ungir para tu te capacitar para desenvolver aquilo que Deus te chamou a fazer em lugares que tu nunca nem imaginou. Mas é na intimidade que isso começa a surgir. É na intimidade com Deus que Deus derrama essa unção do Espírito Santo, para que nós possamos proclamar, pregar as boas novas àqueles que estão quebrantados. É na intimidade com Deus que Deus começa a derramar a unção para a gente aconselhar, para a gente poder enviar, trazer cura àqueles que estão quebrantados. É através da intimidade com Deus que Deus vai derramar essa unção de Deus para que a gente traga libertação para pessoas. É através da intimidade com Deus que nós vamos ter palavra profética. Porque se nós vamos querer falar da nossa própria boca, daquilo que nós queremos, do nosso próprio coração, não vai rolar, não vai dar certo. É a unção de Deus que vem na nossa vida, e isso é através da intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que se convertem, querem conhecer a Jesus, e o primeiro que querem é Ele vir pregar e fazer e aparecer. Meu irmão, isso aí não é nada. Se a palavra de Deus, o Espírito de Deus não está em ti, e tudo isso começa na intimidade com Deus. Deus não está procurando pessoas que façam coisa para Ele. Deus está procurando pessoas que se relacionem com Ele. Essa unção de Deus vai ser derramada para os íntimos. Diz que a mesma unção vai trazer consolação, consolar aqueles que choram. Tu é resposta de Deus para a vida de muitas pessoas, meu irmão. Eu sempre digo que tem lugares que eu, como missionário, eu não vou chegar, e que tu sim vai chegar. Mas tu precisa ser a boca de Deus no lugar onde tu estejas. E isso vem através dessa unção que vem de Deus, e é através da intimidade com Deus. Diz também que a gente vai impartir, ou seja, delegar, mudar, ordenar, declarar a verdade de Deus para a vida de pessoas. E Deus está confiando em ti para isso, meu irmão. Mas onde é que a gente consegue discernir? É através da intimidade com Deus. Onde é que a gente consegue discernir o meu chamado? Que todos nós temos um chamado, amém?
Eu sei que meu português ainda não é muito bom, mas todos nós temos um chamado, sim ou não? Sim, meu irmão. Todos nós temos um chamado de ser parte da extensão do reino de Deus. A partir do momento que tu aceitou a Jesus, nós temos uma missão: ide e fazer discípulos. E esse ide e fazer discípulo, eu sou reflexo de Deus para a vida de pessoas. Lembra que eu falei a outra vez aqui? Prega em todo momento e, se é necessário, fala. É a forma da gente fazer discípulos. É muito fácil pregar as escrituras se tu tem um hábito de ler, um entendimento das escrituras, eloquência. Ou talvez tu não tem fobia de pessoas, de estar num púlpito. Talvez é muito fácil para ti, um QI um pouquinho mais elevado. Não é um problema isso, pregar. O diferente a diferença está na intimidade com Deus e ir fazer discípulos. Nós temos essa missão de fazer discípulos. Tem pessoas morrendo, indo para o inferno, e Deus está confiando em ti para que através da tua vida pessoas possam conhecer Jesus. Versículo 4 diz que e eles edificarão as ruínas antigamente assoladas, eles irão levantar escombros do passado, repararão as cidades devastadas, escombros de muitas gerações. Tem versões que dizem: e eles restaurarão lugares antigamente assolados de gerações em gerações. O que é restaurar? É voltar ao estado original. Queridos, Deus também, outro ponto disso aqui, é que Deus deseja restaurar a nossa vida e a nossa descendência. Meu irmão, talvez muitos de nós viemos, tem pessoas que faz pouco me perguntaram se eu vinha de uma família cristã. Não, eu não vim de uma família cristã. Eu tinha um tio que era pastor, e minha família era conhecedora, porque meu tio pregava cada dia. Mas eu não sou de um berço cristão. Então tem coisas erradas que eu fiz também. Sim, eu não estou aqui para glorificar o diabo, porque eu era meio ignorante. E muitos da minha família, lamentavelmente, estão perdidos, se perderam, morreram sem Cristo. Mas eu acredito, eu tenho fé, que a partir de mim, da minha vida, da minha família, Deus vai restaurar gerações que estão vindo, gerações santificadas, gerações diferentes, porque a palavra de Deus me promete que muitos edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão gerações tras gerações. E eu creio, meu irmão, que a partir do momento que a gente se posiciona como filho de Deus, entendemos essa intimidade, entendemos a unção de Deus, entendemos aquilo que Deus tem para nós, entendemos que nós podemos ser um projeto de Deus na vida de pessoas, gerações. A minha geração vai ser abençoada, a tua geração vai ser abençoada, os teus filhos, os teus netos, porque isso é promessa de Deus. É uma das coisas mais extraordinárias de estar com Deus, dessa unção que Deus derrama sobre nós, de nós como cristãos, que Deus corta toda a raiz de maldição e Ele faz novo. Vou repetir isso. Deus corta toda a raiz de maldição e Ele faz novo, porque isso é a sua palavra, diz isso, e eu acredito no que está aqui, Raiz de maldição serão cortadas, aquilo que foi herdado vai ser cortado em nome de Jesus. Eu acredito nisso, sem ser caça-fantasma e andar procurando o demônio em todo canto, tá? Mas eu acredito na palavra de Deus, e se a palavra de Deus diz, é verdade, é imutável. A gente vem de histórias talvez de famílias disfuncionais, de famílias violentas, de famílias, enfim, tantas coisas. Meu pai, que Deus o tenha na glória, era aquele colérico, Érico. Tudo se fazia do jeito dele, como ele queria. Qualquer coisa ele saía no tapa.
Depois se converte e teve uma mudança, uma transformação tão grande. Porque eu acredito que Deus transforma vidas. E assim como Deus transformou a minha vida, Deus pode transformar a tua vida. Deus vai transformar teus filhos. Deus vai transformar teus netos e as gerações em gerações. Eu creio. Tem momentos de batalha? Tem momentos de luta, com certeza. Tem momentos que a gente vai ter que chorar, orar por nossos netos, por nossos filhos, por nossos esposos, esposas, enfim, temos sim. Porque o inimigo vai querer arrebatar algo que pertence a Deus. E talvez a gente, as nossas famílias, vêm de diferente contexto. Maldade, violência, estresse, droga, tantas coisas. Mas eu creio, e eu quero declarar isso sobre nossas vidas nessa noite, que Deus restaurará as nossas gerações. Porque tem uma unção de Deus que está sobre nós. Tem uma unção de Deus que vai fazer a diferença. Através de Cristo, meu irmão, nós reedificamos nossas vidas. Nós precisamos ser sempre cristocêntricos. Meus filhos, meus netos serão novas gerações. A Gabi, a pequenininha minha, todas as noites, elas lê sua Bíblia, ela medita, ela discute com a gente agora também, ela se posiciona com algumas coisas. O outro dia, que é uma eventualidade na minha vida, a gente teve uma pequena diferença com minha esposa. Lembra que eu contei isso para vocês? Não contei não? Tivemos uma pequena diferença com minha esposa. Ainda bem que minha esposa não está aqui, mas eu estava certo. Como sempre. E a gente teve uma pequena, não discussão, mas vamos dizer assim, posicionamentos diferentes. E eu fiquei bravo. Eu sou sanguíneo, com um pouquinho de colérico. Bem pouquinho assim. Eu sou mais hemorrágico. E a conversa ficou meio tensa. O que acontece? Na vida de pastor acontece, tá? A gente também tem diferenças. Só que depois chegou a Gabi e disse: pai, vem cá, deixa eu dizer uma coisa, posso falar contigo no quarto? E eu assim, né, a veia fazia assim. Eu estava com um braço na cruz e o outro saindo da cruz assim. Digo: sim, o que tu quer, Gabi? Ele diz: pai, tu sabe que a Bíblia diz que tu tem que perdoar, né? Eu sei, sim, e eu vou perdoar. Mas a Bíblia também diz que a gente tem que processar a raiva. E estava processando, senão não dava certo. Precisamos processar a raiva. Eu dou aula de relacionamentos interpessoais. De 70 vezes 7, pai. Tu sabe o que significa 70 vezes 7? Que a gente precisa ter um estilo de vida de perdão. Então, pai, vai lá, dá um beijo nela e pede perdão. E vê se quando o Espírito Santo te dá uma facada assim, digo: vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu peço perdão, mas o beijo agora não vai rolar. Primeiro, ela tá brava, não vai querer dar beijo. Eu conheço minha esposa, 24 anos. As mulheres são diferentes a nós, certo, homens? A gente pede perdão, tá tudo certo. A mulher não. Ela precisa conversar, falar, discutir por que foi que aconteceu aquilo. E naquele momento que tu não me cumprimentou e tu olhou errado para mim, no que tu estava pensando? E qual o espírito, o ambiente que estava no meio daquilo? Tem toda uma filosofia para pedir perdão. A gente só pede perdão e já está, terminou, foi isso, perdoar. Mas eu sei que não estávamos com tempo nem com ânimo espiritual naquele momento para poder perdoar, para poder conversar. Por que eu estou falando isso?
Porque quando eu era criança, meus pais brigavam e eu olhava meus pais brigar. Eu achava que isso era normal. Mas não é normal. Quando nós instruímos nossas gerações com as coisas de Deus, eles, a partir daquele momento, eles já são diferentes. Porque Deus derrama uma unção sobre a vida deles. E o inimigo vai querer arrebatar, com certeza. Mas Deus tem autoridade. Amém? Diz assim: e Deus faz nos chamar uma nova geração, a fim de ser chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Tu sabe que eu estava vendo isso? Esse carvalho de justiça é uma árvore que dura, que ela se fortalece em momentos de tempestades. Diz que com o momento de crise do tempo, essa árvore, ela estende suas raízes e se afirma cada vez mais, quanto mais adversidades elas estejam. Então, no momento de adversidade, ela afirma mais as suas raízes. E o que o texto bíblico está nos falando, que sim, a gente vai passar momentos difíceis, que não é que a gente, por ser crente, a gente não vai passar por momento de dificuldade. Nós vamos passar por momento de dificuldade, mas somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Quer dizer que Ele está afirmando, Ele está com a gente, Ele está ali, Ele está nos segurando e Ele está nos fortalecendo, apesar de que a gente vai estar em momento de dificuldade. Isso é a unção de Deus. Estava falando em Passo Fundo com um jovem, um novo crente, pelo que eu vi, e ele me falou: é bom ser crente porque a gente não tem mais problemas, a gente não passa mais por dificuldades. Digo, então não sou crente. Tem uma nova teologia de que a partir do momento que tu aceita Jesus, para de sofrer. Isso não é verdade. Eu falei para ele: meu irmão, deixa assim, não quero te desanimar, mas te mentiram. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por um momento de dificuldade. Se te venderam um evangelho de que a partir do momento que tu aceitou a Jesus, nunca mais vai ter dificuldade, não é verdade. A gente vai ter dificuldade. Nós temos um adendo, nós temos uma peculiaridade. Deus está contigo. O Espírito de Deus está ali. Então tu não enfrenta isso sozinho, e tu começa a ter luzes, tu se começa a abrir portas que estavam fechadas, e tu nos diz: mas como? É porque nós somos carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, somos uma geração do Senhor. Então tem coisas que a gente não tem como explicar, mas acontece porque Deus está ali. Lembra, o Espírito de Deus está sobre mim. Amém? O terceiro ponto diz que Deus nos prosperará. Versículos 5 ao 7, Deus vai te prosperar. Essa parte desse versículo eu não gosto muito. Versículo 5 diz que estrangeiros se levantarão e ali manterão vossos rebanhos, e filhos de estrangeiros serão vossos fazendeiros e vossos vinheiros. Não gosto dessa parte dos estrangeiros trabalhando. Mas vós sereis dominadores, sacerdotes do Senhor, homens chamados a ser ministros de Deus. Vós comereis das riquezas das nações, da glória delas vós vangloriareis. Aqui não está dizendo que agora tu vai ser rico. Não estão dizendo que a bênção de Deus está sobre nós. E lembra que uma pessoa bendita significa capacitado para prosperar em todas as áreas da sua vida. E prosperidade não se trata de dinheiro, se trata de prosperidade em Deus. Com a minha família, eu posso ter uma família próspera sendo pobre, mas nunca vou ser pobre se eu tenho Deus comigo.
Porque a pobreza bíblica que está aqui, tu sabe que cada vez que diz, quando Jesus falou, os pobres sempre estarão entre vocês, ou quando se refere àqueles pobres, os pobres é uma referência das pessoas que estavam sem Deus. Não se trata somente de uma pessoa que não tem recursos, é uma pessoa que está longe de Deus, é uma pessoa que está sem Deus, porque não tem nada a ver os recursos nisso aqui. Uma família bendita, está falando uma família facultada para prosperar em todas as áreas da vida. Uau! Meu irmão, Deus vai fazer com que teus vinheiros, teus vinhas prosperem. Dentro do contexto disso, Deus vai fazer esses trabalhadores, porque eu não gosto desse versículo estrangeiro, porque eu sou estrangeiro. Sempre, em todo lugar eu sou estrangeiro, então eu sempre vou ser empregado. Não está se tratando disso. Está tratando de que, Deus vai fazer com que as coisas que onde tu coloques a tua mão, aquilo vai ser prosperado. E onde estás tu colocando a tua mão? Onde estás colocando a mão de Deus na tua vida? A tua família pode ser próspera, os teus filhos, as tuas gerações prósperas, abençoadas, benditas por Deus. Está falando disso. Está falando que tu, através da tua vida, pessoas vão alcançar a glória de Deus. E junto contigo, outras pessoas serão parte dessa riqueza. Mas lembra que tudo começa na intimidade com Deus. Tudo começa nessa unção que Deus está derramando sobre nós. Tudo começa naquele momento onde Deus vai começar a trazer a diferença na tua vida. Deus traz dignidade sobre os seus. Eu sei que a partir do momento que eu conheci a Jesus, meu destino mudou. A minha vida mudou. Eu já contei parte do meu testemunho aqui, em algumas oportunidades. Mas eu tenho amigos, quando eu vou no Uruguai visitar os meus amigos, pessoas que trabalhavam comigo na rádio, pessoas que trabalhavam comigo na TV, pessoas que trabalhavam no meu ambiente, continuam na mesma vida, sendo um boêmio, na noite, a vida deles, a vida mundo de Bob, e aquilo acham que é uma coisa maravilhosa. Meu irmão, eu sei que a partir do momento que eu aceitei a Jesus, o meu destino mudou, o meu foco mudou, os propósitos de vida mudaram, porque a unção de Deus estava sobre mim. E com certeza, não existe melhor decisão que eu tenha tomado na minha vida que ter aceitado a Jesus no meu coração. Inclusive, deixa eu te dizer, eu falei aqui outra vez, até eu acho que eles estão mais feios que eu. Sério. É difícil eu ser mais feio que alguém, mas de verdade, eu vejo meus companheiros mas tão velho, cara. Tão bem velho mesmo. Sério, de verdade, diante do Senhor Jesus. Tem um amigo meu lá, ele fuma, continua tomando. Então a pessoa já com esse desgaste já fica mais desgastadinho. Mas eu olhei um dia para meus amigos meus que andavam lá e falei para Silvana, me diz uma coisa. Silvana é minha esposa, para quem não sabe, né? Eu tô acabado assim? Diz, não, João, tu não está tão acabado. Tu continua lindo, simpático, inteligente, enfim. Mas tu percebeu que de repente tem amigos nossos que continuam lá, que estão meio... Aconteceu isso? Será que é verdade, Senhor? Ou a minha percepção mesmo? Eu tenho uma autoestima muito elevada também, né? Talvez é coisa da minha cabeça. Mas tu vai dizer que tu não está mais bonito que aqueles caras que tocavam rock contigo? Isso sim já é um milagre, cara. Aí Deus começou a fazer. Mas enfim,
Deus traz nova dignidade, meu irmão. A partir do momento quando tu aceitou a Jesus, que Deus começou a ser parte da tua vida, essa unção vem sobre nós, Deus muda o nosso destino e Deus começa a trazer dignidade naquilo que a gente faz. É tão maravilhoso, é tão lindo ver isso. Deus começa a trazer alegria, nossa vida é diferente e pessoas falam para nós e te dizem assim: cara, eu me converto, eu viajo para o Chile. Um tempo depois que eu me converti, eu fui para o Chile. Pachocu no Chile, foi lá onde eu me treinei, onde eu fui discipulado, enfim, eu fui parte do Chile. Quando 2 anos depois eu volto para o Uruguai, tá? A visitar minha família, e amigos meus olhavam nos meus olhos assim e falavam assim: cara, o que fizeram contigo? Eu digo: por quê, cara? Diz: nos teus olhos já não tem tanta maldade. Imagina, meus olhos tinham maldade, e agora as pessoas do mundo estão vendo algo diferente. Algo diferente em mim. O que é? Nos teus olhos, alguma coisa fizeram contigo. Quando eu me converto, pessoas começaram a rir de mim, porque eu era o louquinho, o louco da igreja. Agora está com a Bíblia, vai para a igreja, é crente, esse é o crente. Mas Deus trouxe alegria e dignidade sobre minha vida, e assim como na tua. Por quê? Porque Deus derramou uma unção sobre ti. Deus derramou uma unção nova e fresca sobre ti. E no versículo 8 e 11, Deus diz que quer fazer um pacto, uma aliança nova, eterna contigo. Meus irmãos, nós temos na Bíblia 8.863 promessas. E esse novo pacto e essa nova aliança, Ele quer fazer contigo. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus que Ele quer transformar nossa vida, mas Ele se compromete com aquilo que Ele promete. Nós muitas vezes nós falamos que nos comprometemos, mas a gente não se compromete. A gente ora para Deus, pedimos coisas para Deus, nos comprometemos com essas coisas que pedimos para Deus, nós fazemos um pacto, uma aliança, tantas coisas para Deus, mas depois que a gente alcança a bênção de Deus, a tendência do ser humano, nossa, lá no Uruguai, é a gente esquecer da aliança que nós fizemos com Deus. Quantas coisas temos prometido para Deus? Quantas coisas temos falado para Deus: Senhor, não vou fazer mais. Eu me comprometo, eu falo, eu quero cumprir. Quantas coisas temos feito, pactos e aliança com Deus, que a gente não tem cumprido. Mas Deus diz que faz uma aliança eterna contigo. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não esquece das promessas. Tu tens promessas de Deus? Sim ou não? Se tu tens promessas de Deus, Ele vai cumprir essas promessas, porque Ele é fiel e justo. E se tu não tens uma promessa de Deus, deixa eu te dar uma promessa: eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei. Com a minha destra eu te sustento. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou teu Deus. Onde queres que tu fores, eu estarei contigo, e com a minha destra eu te sustento. Promessas de Deus. Aunque a mulher esqueça do que filho que amamenta, eu nunca me esquecerei de ti. Amém? Promessas de Deus. Então Deus faz um pacto de amor, porque Deus tem um relacionamento de amor. Qual é a definição de amor? Tu sabe? Eu já estou quase terminando. O bem-estar máximo da outra pessoa. Deus faz um pacto de amor. Ele quer o melhor para ti. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer ter tempo de intimidade contigo. Ele quer te ungir.
para que tu possas prosperar, para que tu possas avançar. Quem tem filhos aqui? Todo mundo tem filho. E aqueles que não têm vão ter. E eu te garanto, meu irmão, que quando tu tem aquele bebê nas tuas mãos, pequenininho ali, tu olha para ele e tu faria qualquer coisa por ele. Sim ou não? E tu olha para ele assim, e tu, com certeza, tu vai dizer assim: tomara que ele se lasque toda a vida. Sim ou não? Sim ou não? Certo que não, né? Nós queremos o melhor para nossos filhos ou não? Nós entregaríamos tudo para que eles sejam felizes, sim ou não? Certo? Certo que a gente entregaria tudo que a gente tem para que eles possam ser felizes? Com certeza. E nós somos pecadores finitos, limitados. Imagina Deus. Imagina Deus o que Ele pode fazer por amor a ti. Ele olha para ti e Ele diz: eu quero ungir, eu quero abençoar, eu quero que ele prospere, eu quero que ele seja feliz. Eu, quando vejo minhas filhas, meus filhos felizes, eu fico feliz. Sim ou não? Quando eu vejo meus filhos que estão avançando, que estão crescendo, que estão prosperando, eu fico feliz com eles. Quando eu vejo eles chorando, quando eu vejo eles tristes, eu fico triste por eles. E eu sou pecador ilimitado. Imagina Deus, meu irmão. Imagina Deus olhando para ti. Essa é minha filha, esse é meu filho. Eu quero simplesmente que ele acredite em mim, só isso. E eu vou ungir a vida dele, e eu vou derramar uma unção fresca sobre ele, para que ele possa trazer liberdade aos cativos, para que ele possa desenvolver os seus dons, para que ele possa ser próspero, para que ele possa crescer, para que ele possa ser abençoado, para que ele possa ser bendito, para que ele possa ser carvalho de justiça. Esse é meu filho. Aleluia. E esse é tu, meu irmão. Eu quero abençoar as gerações dos meus filhos, dos meus netos. Imagina Deus olhando para ti e dizendo: eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem problema de trabalho, de família, emocionais, de saúde e tantas coisas, eu sei, mas tem uma unção que eu quero derramar sobre ti. Eu tenho uma unção que eu quero que tu tenhas, para que tu possas ser diferente no meio de uma sociedade que está tão desesperada, ansiosa e com depressão. Eu quero que tu sejas diferente. Então vem para aqui, para a intimidade, que eu vou derramar sobre ti uma unção nova, uma unção fresca, uma unção de Deus. Só porque eu te amo, porque eu quero que tu sejas bendito. E outra coisa que fala: esse pacto eterno é uma salvação eterna que te pertence. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus, a partir desse momento, Deus começou a derramar sobre nós o Espírito do Pai, e o Filho começa a desenvolver na nossa vida. Então todos aqueles sentimentos de orfandade começam a ficar de lado, porque eu sou parte de um reino, eu sou parte de uma família, eu sou filho de Deus, e como filho, herdeiro do reino. Como está a tua intimidade com Deus? Lembra que essa unção vem da presença de Deus e da intimidade com Deus. Vamos ficar de pé?